Sintaxe da oração, termos essenciais, sujeito e predicado. O sujeito classifica-se em sujeito determinado quando o sujeito é identificado na oração. Nesse caso, o sujeito pode ser simples, composto ou oculto. Temos ainda o sujeito indeterminado, quando o sujeito não é identificado. E temos sujeito inexistente, quando as orações são construídas com verbos impessoais, os quais não admitem agentes de ação. O sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Aqui no exemplo, o sol brilha no céu. Quem brilha no céu? O sol. Então o sol é o núcleo do sujeito, tem só um núcleo, um sujeito simples. Exemplo B. Ela corre no parque. Quem corre no parque? Ela. Temos um núcleo, sujeito simples. O cachorro latiu à noite. Quem latiu à noite? O cachorro. Então temos um núcleo, sujeito simples. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Maria e João foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Maria e João. Dois núcleos, sujeito composto. O sol e a lua iluminam o céu. Quem ilumina o céu? O sol e a lua. Dois núcleos, sujeito composto. Cachorros e gatos são animais populares de estimação. Quem são animais populares de estimação? Cachorros e gatos. Dois núcleos, sujeito composto. Sujeito oculto, também chamado elíptico ou desinencial. O sujeito oculto, também chamado de elíptico desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Fizemos o trabalho com dedicação. Quem fez o trabalho com dedicação? Nós fizemos o trabalho com dedicação. Então o sujeito é nós, né? Ele está implícito, ele não aparece, mas existe o sujeito. Saiu mais cedo do evento. Quem saiu mais cedo do evento? Ele saiu mais cedo do evento. Então o sujeito ele está oculto, não aparece, mas existe. Estudamos para a prova amanhã. Quem estudou para a prova amanhã? Nós estudamos. Então, sujeito oculto, nós. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. Então, aqui o primeiro caso é quando o verbo está na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Então, disseram que haverá mudanças no projeto. Quem disse que haverá mudanças no projeto? Não se sabe? Disseram, né? Disseram por aí, não se sabe. Quem disse? Falam que haverá uma crise econômica. Quem fala que haverá uma crise econômica? Falam por aí, não se sabe quem é que fala exatamente. Então, também, sujeito indeterminado. Outro caso é com o pronome se e verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação na terceira pessoa do singular, de modo que não se consegue identificar quem pratica a ação. Então, vive-se bem nesta cidade. Quem vive bem nesta cidade? Não se sabe, é algo... né, do verbo viver. Viver é um verbo intransitivo, né, então vive-se bem, nesse caso, é algo constante, não se consegue saber quem vive bem nesta cidade. Outro exemplo, necessita-se de mais informações
para concluir o relatório. Necessita-se. Quem necessita de mais informações? Não se sabe exatamente quem necessita. Um verbo transitivo indireto, necessitar. Então, necessita-se, não se sabe quem necessita. Outro exemplo, é-se feliz quando se está rodeado de boas pessoas. Verbo de ligação, ser. Quem é feliz, não se sabe, é algo constante. Sujeito inexistente. Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, que o primeiro caso são verbos que indicam fenômenos da natureza, como amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou e assim por diante. Aqui temos o exemplo choveu ontem à noite. Choveu, um verbo que indica fenômeno da natureza, então o sujeito inexistente. Mesmo caso aqui do trovejou, verbo que indica fenômenos da natureza, sujeito inexistente. Outro caso de sujeito inexistente é quando o verbo haver está empregado com o sentido de existir, acontecer ou indicando tempo passado. Então aqui no exemplo, havia muitos livros na biblioteca. Então aqui havia, ele tá com o sentido de existir. Então havia muitos livros, existiam muitos livros. Então nesse caso também, oração sem sujeito. Outro exemplo aqui, houve um forte temporal. Então aqui houve está sendo usado no sentido de acontecer. Então houve um forte temporal na cidade ontem à noite, aconteceu um forte temporal. A mesma coisa, oração sem sujeito. Outro exemplo, há 3 anos visitei aquele museu incrível. Então aqui o verbo haver, ele tem o sentido de tempo passado. Aqui também oração sem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito é os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo ou distância. Então aqui no exemplo, faz 5 anos que moro nesta cidade. Aqui o verbo fazer está indicando tempo decorrido. Nesse caso, o sujeito inexistente. Outro exemplo, está muito frio no sul do país. Aqui o verbo estar, ele está indicando uma condição climática. Nesse caso também, oração sem sujeito. São 7 horas da manhã. Verbo ser, indicando tempo e hora. Então, nesse caso também, oração sem sujeito. Já vai para 3 meses que ele mudou de emprego. Aqui o verbo ir indica tempo aproximado. Também oração sem sujeito. Daqui ao parque são 10 quilômetros. Neste caso aqui, o verbo ele indica distância. Também oração sem sujeito. Agora a gente vai ver os verbos que podem ser classificados em transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto e também verbo intransitivo. Então, no verbo transitivo direto, acompanha um objeto sem a preposição como obrigatória, sendo um objeto direto. Aqui no exemplo, a escritora publicou seu novo livro de poesias. Quem publica, publica alguma coisa. Então aqui, publicou o quê? Seu novo livro de poesias. Os atletas conquistaram medalhas na competição. Quem conquista, conquista alguma coisa. Então, os atletas conquistaram o quê? Medalhas na competição. Os engenheiros projetaram um prédio sustentável. Verbo projetar. Quem projeta, projeta alguma coisa. O que os engenheiros projetaram? Um prédio sustentável. Agora vamos ver o verbo transitivo indireto. É aquele que obrigatoriamente deverá apresentar o complemento com a preposição.
Aqui no exemplo, o homem obedeceu ao chefe. Quem obedece? Obedece a alguém, a alguma coisa. Então, o homem obedeceu a quem? Ao chefe. Os cidadãos honestos acreditam nas leis. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, aqui os cidadãos honestos acreditam em leis. Né? Aí temos a junção de em mais artigo definido as. Acreditam nas leis. Todas as funcionárias da empresa concordaram com as propostas. Quem concorda, concorda com alguma coisa, concorda com alguém. Então, todas as funcionárias da empresa concordaram com as propostas. Ninguém desconfiaria de vocês. Verbo desconfiar. Quem desconfia? Desconfia de alguma coisa, desconfia de alguém. Então, ninguém desconfiaria de vocês. Agora, verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, também chamado bitransitivo, representará aquele que acompanha dois objetos, um acompanhado de preposição, objeto indireto, e um não acompanhado de preposição, objeto direto. Então, aqui o jornal concedeu uma entrevista ao candidato. Quem concede, concede alguma coisa a alguém. Então, o jornal concedeu o quê? Uma entrevista. O jornal concedeu uma entrevista a candidato. Oferecemos um benefício aos funcionários da empresa. Verbo oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, nós oferecemos, né, nós está implícito, oferecemos o que? Um benefício. Oferecemos um benefício aos funcionários da empresa. Eles enviaram recursos financeiros em projetos sociais. Verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa para alguém ou em alguma coisa. Então, eles enviaram recursos. Eles enviaram o quê? Recursos financeiros em projetos sociais. A professora explicou a matéria aos alunos. Quem explica, explica alguma coisa a alguém. Então, a professora explicou o quê? A matéria aos alunos. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele cujo sentido é completo, não se faz necessário ou complemento para a compreensão da oração. O cachorro latiu. Aqui por si só já está completo, não requer complemento. Né? O cachorro latiu e pronto. Os convidados chegaram. Também não precisa de complemento. Os convidados chegaram e pronto. Ela correu. Também, ela correu, né, já tem sentido completo. O garoto cresceu, a mesma coisa. O garoto cresceu e pronto. Predicativo do sujeito. Então, aqui a gente vai ver predicativo do sujeito, que faz parte do estudo do predicado. O predicado ele pode ser predicado nominal, pode ser um predicado verbal e pode ser um predicado verbo nominal. Para ser um predicado nominal, então a gente tem que estudar o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos começar pelo predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito caracteriza o sujeito. Aparece após um verbo de ligação. Então aqui temos o céu está nublado. Quem está nublado? O céu é o sujeito. Nublado é uma característica do céu.
Então, nublado é o predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Aqui, seu amigo parece animado. Quem parece animado, seu amigo é o sujeito, animado, característica do sujeito. Verbo de ligação, então temos aqui predicativo do sujeito, animado. Minha casa continua organizada. Continua verbo de ligação. Quem continua organizada? Minha casa é o sujeito. Organizada, característica do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Então, nesses 3 exemplos aqui, ó, o núcleo do predicado é nublado, animado e organizada, e não é o verbo. Né? Quando o predicado for verbal, aí o núcleo do predicado vai ser o verbo. Aqui vamos ver alguns verbos de ligação, né, que é um dos requisitos do predicativo do sujeito. Então temos o verbo estar, parecer, andar, ser, viver, ficar, tornar-se, virar, permanecer, continuar. Aqui, né, já temos o estudo do predicado, só que antes vamos ver o predicativo do objeto, né, que ele acha que ele ficou para o final da apresentação. Aqui, ó, predicativo do objeto. Predicativo do objeto é o termo da oração que caracteriza, que atribui uma qualidade ao objeto. Então, o juiz declarou o réu culpado. O juiz declarou o réu culpado. Quem declarou o réu culpado? O juiz. Então, o juiz é o sujeito, declarou é o verbo, o réu é o objeto direto e culpado está dando característica ao objeto. Então, aqui temos um predicativo do objeto. Os alunos acharam a prova difícil. Acharam é o verbo. Quem achou a prova difícil? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito. Quem acha alguma coisa. Então, acharam a prova, objeto direto. E difícil o que é? Difícil, ele é predicativo do objeto. Agora vamos voltar para o estudo do predicado. Então a gente viu o que é predicativo do sujeito e o que é predicativo do objeto. Então agora fica mais fácil para estudar o predicado. Então o que é o predicado? O predicado é o que sobra do sujeito. Então é assim, ó. Os alunos realizaram trabalhos acadêmicos com dedicação. Qual é o verbo? Realizam. Então, quem realizam trabalhos acadêmicos com dedicação? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito, realizam é o verbo, e todo o resto também é o predicado. Então, realizam trabalhos acadêmicos com dedicação é o predicado. Meus avós moram no interior há muitos anos. Verbo moram. Quem mora no interior há muitos anos? Meus avós. Então, meus avós é o sujeito e moram no interior há muitos anos é o predicado. A preservação das florestas reduziria os impactos ambientais. Quem reduziria os impactos ambientais? A preservação das florestas. O que sobrou é o predicado. Viajaríamos para o Chile no próximo verão. Quem viajaria para o Chile no próximo verão? Nós. Aqui o sujeito ele está oculto, então toda a oração é o predicado. Agora vamos começar a ver os tipos de predicado. Aqui o primeiro, predicado nominal. O predicado nominal é o que tem o predicativo do sujeito.
Então aqui o dia está ensolarado. Quem está ensolarado? O dia. O dia é o sujeito. Ensolarado é o que dá característica ao dia. Então está o verbo de ligação, ensolarado é o predicativo do sujeito. Então aqui, ó, o núcleo do predicado é ensolarado. Então, por isso, o predicado é nominal, né? Que o núcleo é um nome, né? Não é o verbo é de ligação. Aqui outro exemplo, ó, a mesma coisa. Foi ao verbo de ligação, a viagem foi incrível. Quem foi incrível? A viagem ao sujeito. Incrível, característica do sujeito. Então, temos predicativo do sujeito. O núcleo do predicado é incrível, então por isso predicado nominal. Meu irmão continua cansado, continua verbo de ligação, quem continua cansado? Meu irmão é o sujeito. Cansado, característica do sujeito. Então, cansado é predicado, é predicativo do sujeito, né? Então, neste caso, cansado é o núcleo do predicado, por conta disso, predicado nominal. Agora vamos ver o predicado verbal. O predicado verbal indica uma ação sendo constituído por um núcleo que é um verbo nocional, verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. O professor explicou a matéria com detalhes. Verbo explicou. Quem explicou a matéria com detalhes? O professor. Então, o professor é o sujeito, o que sobrou é o predicado e o núcleo do predicado explicou. Aqui a matéria é objeto direto e com detalhes é adjunto adverbial. Né? Então aqui o núcleo, só temos um núcleo que é o verbo explicou. Então por conta disso, predicado verbal. Os atletas correram rapidamente na pista. Quem correu rapidamente na pista foi os atletas. Então, os atletas é o sujeito. Correram rapidamente na pista é o predicado. Quem correu, quem corre, né? Aqui o verbo correr, o verbo é um verbo intransitivo. Tá? Então, aqui rapidamente na pista, aqui é uma locução adverbial. Então, aqui o núcleo é correram. Então, predicado verbal, só temos um núcleo. Ela escreveu uma carta para a avó. Quem escreveu uma carta para a avó? Ela. Então, ela é o sujeito. Escreveu uma carta para a avó é o predicado. Tá? Quem escreve alguma coisa. Então, uma carta é objeto direto. Para a avó é um adjunto adverbial. Então, aqui só temos um núcleo, verbo escreveu. Então, por conta disso, predicado verbal. No predicado verbo nominal, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, informa a sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Então, os estudantes finalizaram o trabalho satisfeitos. Então, os estudantes finalizaram. Quem finalizou o trabalho satisfeito foram os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito. Finalizaram. Quem finaliza, finaliza alguma coisa. Então, finalizaram o trabalho. Objeto direto. E satisfeitos está dando característica aos estudantes. Então, satisfeitos é um predicativo do sujeito. Então, aqui temos satisfeitos como núcleo do predicado e o verbo finalizar. O verbo finalizar também é o núcleo. Então, por conta disso, temos um predicado verbo nominal. Outro exemplo, o treinador julgou os atletas preparados para a competição.
Quem julgou os atletas preparados para a competição foi o treinador. Então, o treinador é o sujeito. Quem julga, julga alguma coisa ou julga alguém. Então, o treinador julgou quem? Os atletas. Então, os atletas é o objeto direto. Preparados para a competição é uma característica dos atletas. Então, preparados para a competição é um predicativo do objeto. Então, aqui temos dois núcleos. Né? O preparados para a competição, que é uma locução, e julgou, que é o verbo. Então, temos dois predicados, um verbo e um nominal. O predicativo do objeto a gente já tinha visto. Então é isso.